Revista Espírita, novembro de 1859. Swedenborg. Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato, ao menos para o vulgo. Suas obras, muito volumosas e, em geral, muito abstratas, quase que só são lidas pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que a elas se referem ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era. Para uns, é um grande homem, objeto de profunda veneração, sem saberem por quê. Para outros, não passa de um charlatão, de um visionário, de um taumaturgo. Como todos os homens que professam ideias que não são compartilhadas pela maioria, sobretudo quando tais ideias ferem certos preconceitos, ele teve e ainda tem os seus contraditores. Se estes últimos se tivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito. Mas o espírito de partido nada respeita, e as mais nobres qualidades não encontram graça diante dele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-la em todos os pontos. No entanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. As informações seguintes foram extraídas da interessante notícia que a senhora P. enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Emanuel Swedenborg nasceu em 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1772 aos 84 anos de idade. Seu pai, Rupert Swedenborg, bispo de Escava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou. Destacou-se em todas as ciências, especialmente na teologia, na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta. Os reis o chamaram para os seus conselhos. Em 1716, Carlos XII o nomeou seu assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha, Ulrica, o fez nobre, e ele ocupou os postos de maior relevo, com distinção até 1743, época em que teve a sua primeira revelação espírita. Tinha então 55 anos. Pediu demissão e não quis mais se ocupar senão de seu apostolado e do estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. Eu estava em Londres e jantava muito tarde em meu albergue habitual, onde havia reservado um quarto a fim de ter liberdade para meditar à vontade. Senti fome e comia com muito apetite. Ao terminar, percebi que uma espécie de nevoeiro se espalhava ante meus olhos e vi o assoalho do quarto coberto de répteis horrorosos, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Fui tomado de medo à proporção que as trevas aumentavam. Contudo, logo elas se dissiparam. Vi então claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto do quarto. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Encontrava-me só. Imaginai o pavor que se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir terror. Não comas tanto. A estas palavras, minha vista se toldou, mas, pouco a pouco, se restabeleceu, vendo-me sozinho no quarto. Ainda um pouco apavorado
com tudo quanto havia visto, apressei-me em recolher-me ao meu alojamento, sem nada dizer a ninguém sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão, sem poder admitir que aquilo fosse efeito do acaso ou de qualquer causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, radiante de luz, apresentou-se novamente e me disse: Eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Desta vez não fiquei tão apavorado. A luz que o envolvia, embora viva e resplandecente, não produziu nenhuma impressão dolorosa em meus olhos. Estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora. Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e predispostos a ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. Encontrei por toda parte várias pessoas do meu conhecimento, algumas mortas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para não mais me ocupar senão das coisas espirituais, submetendo-me à ordem que havia recebido. Mais tarde, aconteceu-me diversas vezes ter abertos os olhos do espírito, percebendo em pleno dia o que se passava no outro mundo, falando aos anjos e aos espíritos, assim como falo aos homens. Um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Segundo ele, estando os mundos espiritual e natural ligados entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade, por influxo, e que há entre elas uma correspondência. Eis o princípio, mas o que se deve entender por essa correspondência e esse influxo é difícil de apreender. A Terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades, a saber, os alimentos sólidos a gêneros de bens e os alimentos líquidos a gêneros de verdades. A casa corresponde à vontade e ao entendimento, que constitui o mental humano. Os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que apresentam. Os animais correspondem às afeições, os úteis e mansos às boas afeições, os nocivos e maus às más afeições, os pássaros mansos e belos às verdades intelectuais, os maus e feios à falsidade, os peixes às ciências que se originam das coisas sensuais, e os insetos nocivos às falsidades que provêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento. As ervas e a grama a diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste, a prata à verdade espiritual, o bronze ao bem natural, etc., etc. Assim, desde os últimos graus da criação até o sol celeste e espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência. O segundo ponto de sua doutrina é este: não há senão um Deus e senão uma pessoa, que é Jesus Cristo. Criado livre, segundo Swedenborg, o homem abusou de sua liberdade e de sua razão. Caiu, mas sua queda tinha sido prevista por Deus
e devia seguir-se de sua reabilitação. Porquanto Deus, que é o amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação? Recolocá-lo no estado primitivo seria tirar-lhe o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Foi subordinando-o às leis de sua ordem eterna que ele procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir uma teoria muito difusa dos 3 sóis transpostos por Jeová para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares diferentes: céus, lugares intermediários e os infernos, mas sem lhes assinalar um lugar. Depois da morte, diz ele, entramos no mundo dos espíritos. Os santos dirigem-se voluntariamente para um dos 3 céus e os pecadores para um dos 3 infernos, de onde jamais sairão. Essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus, pois lhe recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por uma morte violenta ou acidental. Mesmo rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. O que ressalta mais claramente, conforme o que agora conhecemos dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural, razão por que admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Em tempos mais recuados, teriam levantado altares em sua homenagem. Dos que não acreditavam nele, uns o consideraram como um cérebro exaltado e outros como um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como os há aos milhares, faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais. Ele cometeu um equívoco dificilmente perdoável, não obstante sua experiência das coisas do mundo oculto, o de aceitar cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Se tivesse pesado maduramente os prós e os contras, teria reconhecido princípios irreconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que fosse. Hoje, provavelmente, não cairia na mesma falta, porquanto disporia de meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Saberia que constituem um campo onde nem todas as ervas podem ser colhidas e que entre umas e outras o bom senso, que não nos foi dado por acaso, deve saber escolher. A qualidade que a si mesmo se atribuiu o espírito que a ele se manifestou bastaria para o pôr em guarda, sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação. Aquilo que ele próprio não fez, compete a nós fazê-lo agora, não tirando de seus escritos senão o que contém de racional. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiuns demasiado crédulos, que certos espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras. A seguinte anedota prova a má-fé dos adversários de Swedenborg, que buscavam todas as ocasiões para denegri-lo. Conhecendo as faculdades de que era dotado, a rainha Luísa Eurica
o havia encarregado, um dia, de saber do espírito de seu irmão, o príncipe da Prússia, porque, algum tempo antes de sua morte, ele não respondera a uma carta que ela lhe havia enviado para pedir conselhos. Ao cabo de 24 horas, Swedenborg teria relatado à rainha, em audiência secreta, a resposta do príncipe, concebida de tal sorte que esta, plenamente convencida de que ninguém, exceto ela e seu falecido irmão, conheciam o conteúdo daquela carta, foi tomada da mais profunda estupefação, reconhecendo o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a esse fato um de seus antagonistas, o cavaleiro Bailon, leitor da rainha. Consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida ao conde Barré e ao marechal Horn. Pouco faltou para que o Partido dos Chapéus, nota do tradutor, os dois partidos em luta chamavam-se dos Chapéus e dos Bonés. O primeiro era partidário de uma aliança com a França e queria a guerra, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nesta crítica situação, ela escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia, para lhe pedir conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta. Como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio, razão porque encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente à chegada da mensagem da rainha, estavam presentes os senadores Conde T e Conde H. Este último, que havia interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o Conde T, por que aquela carta havia ficado sem resposta. E ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que seus conselhos a respeito de muitas coisas pudessem chegar à rainha. Foram então, à noite, procurar o visionário e lhe ditaram a resposta. À falta de inspiração, Swedenborg aceitou-a prontamente. No dia seguinte, correu à casa da rainha e, no silêncio de seu gabinete, disse-lhe que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e assegurar-lhe que, se não responder à carta, é que desaprovara sua conduta e que sua política imprudente e sua ambição eram a causa do sangue derramado, que ela era a culpada diante de Deus e que teria de expiar essa culpa. Ele a fazia prometer não mais se envolver nos negócios do Estado, etc., etc. Convencida por esta revelação, a rainha acreditou em Swedenborg e abraçou a sua defesa com ardor. Essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores. Um eclesiástico sueco chamado Maltesius, que veio a enlouquecer, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. O boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, o que levou Robert Hindmarch a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Maltesius. A história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Seu panegírico, pronunciado após sua morte pelo acadêmico Lendel perante a Academia de Ciências de Estocolmo,
mostra quanto era vasta a sua erudição, e pelos discursos pronunciados na Dieta em 1761, vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro, a dos martinistas, dos teósofos, etc. Se nem todos a aceitaram em todas as suas consequências, teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além-túmulo. Crença bastante antiga, como se sabe, mas até agora oculta às pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida. O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, que hoje se popularizam cada vez mais, pois crescem em plena luz e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão. Malgrado os erros de seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras, cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. Comunicação de Swedenborg, prometida na sessão de 16 de setembro. Sociedade, 23 de setembro de 1859. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguis com tanta firmeza, relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos descuideis, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo. A vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Há um século preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros. Mas tive também fervorosos adeptos e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas. Vejo que Deus é um muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. Acreditei vê-lo, agia de boa fé, mas enganei-me. Vós, sim, estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecidos do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes, a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois, porque o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vô-las responderei. Swedenborg. 1. Foi em 1745, em Londres, que tivestes a primeira revelação. Vós a desejáveis? Naquele tempo já vos ocupáveis de questões teológicas? Resposta. Já me ocupava com isso, mas não desejara absolutamente essa revelação. Ela me veio espontaneamente. 2. Qual foi o espírito que vos apareceu dizendo ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Resposta. Não. Acreditei no que me falava porque nele via um ser sobre-humano e fiquei lisonjeado. 3. Por que ele tomou o nome de Deus?
Resposta: para ser mais bem obedecido. 4. Pode Deus manifestar-se diretamente aos homens? Resposta: certamente o poderia, mas não o faz mais. 5. Então já houve um tempo em que ele se teria manifestado? Resposta: sim, nas primeiras idades da terra. 6. Aquele espírito vos escreve coisas que hoje reconheceis como errôneas. Ele o fez com boa ou com má intenção? Resposta: não o fez com má intenção. Ele próprio se enganou, porque não era suficientemente esclarecido. Agora percebo que as ilusões do meu próprio espírito e de minha inteligência o influenciavam, malgrado seu. Entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. 7. O princípio de vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Continuais acreditando nessas relações que encontráveis entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral? Resposta: não, é uma ficção. 8. Que entendeis por estas palavras? Deus é o próprio homem? Resposta: Deus não é o homem, mas o homem é uma imagem de Deus. 9. Poderíeis desenvolver o vosso pensamento? Resposta: digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência, o gênio que ele recebe algumas vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na terra pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir. 10. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Resposta: não, o homem não é uma parte da divindade, é apenas sua imagem. 11. Poderíeis dizer-nos de que maneira recebíeis as comunicações dos espíritos? Escrevíeis aquilo que vos era revelado à maneira de nossos médiuns ou por inspiração? Resposta: quando me achava em silêncio e em recolhimento, meu espírito ficava como que maravilhado, extasiado, e eu via claramente uma imagem diante de mim, que me falava e ditava o que deveria escrever. Algumas vezes, minha imaginação se misturava nisso. 12. Que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Beilan a propósito da revelação que fizeste à rainha Luísa Ulrica? Resposta: essa revelação é verdadeira. Beilan a desnaturou. 13. Qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita, tal qual é hoje? Resposta: eu vos disse que estais num caminho mais seguro que o meu, tendo em vista que as vossas luzes são em geral mais amplas. Eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição. Resumo do texto. O artigo apresenta Emanuel Swedenborg como um personagem complexo e fascinante. Considerado por uns um sábio iluminado e por outros um visionário excêntrico, ele é reconhecido por Allan Kardec como um precursor das ideias espíritas, especialmente no que diz respeito à comunicação com os espíritos. Swedenborg foi um cientista, teólogo e filósofo sueco, 1688-1772. Respeitado por sua sabedoria, simplicidade e dedicação à verdade. Após uma carreira brilhante, teve sua primeira revelação espiritual aos 55 anos, em Londres, quando viu répteis horrendos e um ser luminoso que lhe disse: não comas tanto. Na noite seguinte, essa figura se apresentou como Deus e o incumbiu de revelar o sentido espiritual das Escrituras.
Esse episódio marcou o início de suas visões e o abandono da vida pública para se dedicar à doutrina da Nova Jerusalém. Kardec reconhece que Swedenborg cometeu erros doutrinários, como aceitar cegamente tudo o que lhe era revelado, mas o considera um espírito elevado e sincero, que contribuiu significativamente para abrir caminho ao espiritismo moderno. O caso da rainha Luísa Ulrica da Suécia. A rainha escreveu uma carta secreta ao seu irmão, o príncipe da Prússia, solicitando conselhos. Como ele não respondeu antes de morrer, ela pediu a Swedenborg que verificasse espiritualmente o motivo. Cerca de 24 horas depois, em audiência privada, Swedenborg relatou que havia se comunicado com o espírito do príncipe, revelando que ele desaprovava sua política e pedira que ela se afastasse dos assuntos do Estado. Ele murmurou a mensagem ao ouvido da rainha, que empalideceu e declarou que só ela e o irmão sabiam aquilo. Esclarecimento fundamental do artigo. O cavaleiro Baillon, um opositor de Swedenborg, afirmou que os dois subordinados da corte, os condes T e H, haviam interceptado e lido a carta antes e poderiam tê-la repassado a Swedenborg, mesmo que ele não estivesse em estado de inspiração. Ou seja, não houve comprovação mediúnica real. O caso do pastor Maltesius. Maltesius era um adversário declarado de Swedenborg. Após sua morte, circulou a falsa notícia de que Swedenborg teria se retratado de suas visões antes de falecer. Robert Hindmark, amigo de Swedenborg, instaurou um inquérito e demonstrou que a acusação era uma calúnia infundada, mostrando que Maltesius havia enlouquecido antes de propagar essa mentira. Kardec usa esse caso para ilustrar como adversários criavam narrativas falsas para desmoralizar Swedenborg, mas que foram refutadas por testemunhos e investigações, reafirmando sua integridade e seriedade. Doutrina das correspondências. Swedenborg acreditava que tudo no mundo físico tem um reflexo espiritual. Alimentos sólidos, bens espirituais. Alimentos líquidos, verdades espirituais. Animais mansos, boas afeições. Insetos nocivos, falsidades sensoriais. Ouro, bem celeste. Prata, verdade espiritual. Embora poética, essa teoria foi considerada difícil de compreender e pouco racional pelos espíritas da época. Comunicação mediúnica de Swedenborg, sessão de setembro de 1859. Durante uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito de Emanuel Swedenborg se manifestou e fez importantes reconhecimentos sobre seus próprios equívocos doutrinários. Penas eternas. Swedenborg admitiu que estava errado ao acreditar em punições eternas. Ele reconheceu que Deus é justo e misericordioso demais para condenar eternamente uma alma que ainda luta contra suas paixões. Aparição de um falso Deus. Ele revelou que o espírito que se apresentou como Deus em sua primeira revelação não era realmente Deus, mas um ser enganado e pouco esclarecido. Swedenborg acreditou por ver nele algo sobre-humano, mas hoje reconhece que foi iludido. Doutrina das correspondências. Swedenborg declarou que sua teoria sobre relações simbólicas entre o mundo material e o espiritual, base de sua doutrina, era uma ficção. Embora contenha algumas verdades, ele reconheceu que foi
influenciado por ilusões de sua própria inteligência. Essa comunicação mostra um espírito sincero e humilde, disposto a rever suas ideias à luz de novos conhecimentos espirituais. Kardec valorizou essa atitude como sinal de progresso e maturidade espiritual. A influência de Swedenborg no pensamento espírita. 1. Visões do mundo espiritual. Swedenborg relatava comunicações com espíritos e anjos, descrevendo o céu, o inferno e a vida após a morte com riqueza de detalhes. Essas descrições anteciparam conceitos fundamentais do espiritismo, como a pluralidade dos mundos habitados e a evolução espiritual dos seres. 2. Interpretação espiritual das Escrituras. Ele defendia que a Bíblia possuía um sentido oculto, acessível apenas por revelação espiritual. Essa ideia influenciou o Espiritismo na busca por uma leitura racional e simbólica dos textos sagrados, sem se prender a dogmas rígidos. 3. Doutrina das esferas espirituais. Swedenborg falava de diferentes planos de existência, onde os espíritos habitavam conforme seu grau de evolução. Essa noção é semelhante à ideia de colônias espirituais e faixas vibratórias, mais tarde popularizadas nas obras de André Luiz e outros autores espíritas. 4. Reforma moral e caridade. Ele enfatizava a importância da transformação interior da caridade e do amor ao próximo como caminhos para a elevação espiritual, valores que se tornaram pilares centrais da doutrina espírita. 5. Conexão entre ciência e espiritualidade. Swedenborg era cientista e via o mundo físico como reflexo do espiritual. Essa abordagem inspirou Kardec a tratar o espiritismo como uma ciência de observação dos fenômenos espirituais, baseada em método e lógica. 6. Mediunidade intuitiva e vidente. Swedenborg foi considerado um médium vidente, embora não usasse esse termo. Sua forma de comunicação com os espíritos antecipou práticas mediúnicas que seriam mais tarde sistematizadas por Allan Kardec. Conclusão. Swedenborg é apresentado como um espírito pioneiro, cuja sensibilidade intuitiva e vidência abriram caminhos para uma compreensão mais profunda do mundo espiritual. Dotado de sinceridade e elevação moral, foi, no entanto, limitado por aceitar, sem o devido crivo da razão, tudo o que lhe era revelado. Sua doutrina das correspondências, uma tentativa de unir ciência, fé e simbolismo, é reconhecida por seu valor poético, mas considerada insuficiente sob o ponto de vista da clareza e da metodologia espírita. O Espiritismo reconhece em Swedenborg um precursor importante, valorizando seu papel como inspirador da nova revelação espiritual. No entanto, destaca-se que o verdadeiro progresso espiritual requer o uso da razão crítica como bússola segura, condição essencial para evitar equívocos e ilusões nas comunicações mediúnicas. Kardec observa que Swedenborg foi um médium vidente e intuitivo, mas que, por confiar cegamente no que lhe era ditado, tornou-se vulnerável a erros de interpretação. Seus deslizes servem de alerta a todos os médiuns que, fascinados pelas manifestações do invisível, podem negligenciar a análise racional e criteriosa. Em síntese, Swedenborg é homenageado como
um batedor espiritual, alguém que abriu a trilha para o espiritismo décadas antes de sua codificação, ao mesmo tempo em que ilustra a necessidade de conciliar fé, razão e método na jornada do conhecimento espiritual. As principais obras da codificação que dialogam diretamente com os temas abordados no texto. O Livro dos Espíritos, 1857. Trata da natureza dos espíritos, da vida após a morte e da comunicação entre os mundos, temas centrais na obra de Swedenborg. A ideia de pluralidade dos mundos habitados e de progressão espiritual aparece com clareza, aprofundando conceitos que Swedenborg já intuía. O Livro dos Médiuns, 1861, explora a mediunidade vidente e intuitiva, como a que Swedenborg possuía. Kardec analisa os perigos da fascinação espiritual, exatamente como o artigo critica a aceitação cega de Swedenborg às comunicações que recebia. O Céu e o Inferno, 1865. Dialoga diretamente com a obra O Céu e o Inferno de Swedenborg. Kardec apresenta uma visão racional e consoladora da justiça divina, contrapondo-se à ideia de penas eternas que Swedenborg defendia. Traz depoimentos de espíritos desencarnados, mostrando que o destino após a morte é dinâmico e evolutivo, não fixo como Swedenborg acreditava. A Gênese, 1868, aborda a relação entre ciência e espiritualidade, algo que Swedenborg também tentou fazer. Kardec trata da revelação progressiva, mostrando que mesmo os grandes precursores, como Swedenborg, podem ter se equivocado em parte. Algumas obras da literatura espírita brasileira que se relacionam com o texto. Chico Xavier por Espíritos Diversos, obras relacionadas. Nosso Lar, André Luiz, apresenta uma colônia espiritual e descreve o mundo dos espíritos, semelhante à visão de Swedenborg sobre planos espirituais. Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu. Exploram a mediunidade e a influência dos espíritos no plano físico, como Swedenborg vivenciava. A Caminho da Luz, Emmanuel, traz uma perspectiva histórica e espiritual da humanidade, com reflexões sobre revelações progressivas, algo que Swedenborg também buscava. Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, obras relacionadas. O Homem Integral, aborda a integração entre corpo, mente e espírito, uma visão que Swedenborg também tentava construir com as suas correspondências. Autodescobrimento, foca na reforma íntima e na evolução espiritual, temas centrais tanto para Swedenborg quanto para o Espiritismo. Hermínio C. Miranda, obras relacionadas. Diversidade dos carismas. Estuda os tipos de mediunidade, incluindo a vidência e a intuição, faculdades atribuídas a Swedenborg. Diálogo com as sombras. Analisa comunicações mediúnicas com discernimento, exatamente como Kardec propõe ao avaliar Swedenborg. Ivone do Amaral Pereira, obras relacionadas. Memórias de um Suicida. Retrata o mundo espiritual com profundidade e estrutura, semelhante à divisão de céus e infernos feita por Swedenborg. Através do tempo, explora vidas passadas e evolução espiritual, reforçando a ideia de progresso contínuo, em contraste com a visão de penas eternas. Curiosidades sobre Swedenborg. Swedenborg nos bastidores do Livro dos Espíritos.
Embora não seja citado diretamente ao longo do Livro dos Espíritos, o espírito de Swedenborg aparece nos Prolegômenos, a introdução espiritual da obra. Ali ele é mencionado como um dos espíritos elevados que colaboraram com a codificação espírita, ao lado de nomes como Sócrates, Platão, Fénelon e Santo Agostinho. Isso mostra que, apesar das críticas feitas por Kardec a algumas de suas ideias na Revista Espírita, Swedenborg foi reconhecido como um precursor espiritual e como alguém que contribuiu para o avanço do pensamento espírita, com sinceridade, visão e coragem. Swedenborg e Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, famoso criador de Sherlock Holmes, foi também um dos grandes defensores do espiritismo. Em sua obra História do Espiritismo, ele destaca Emanuel Swedenborg como um dos precursores da comunicação com o mundo espiritual, admirando sua capacidade de se conectar com anjos e espíritos. Doyle considerava Swedenborg um batedor espiritual, alguém que desvendou os planos invisíveis antes da chegada do espiritismo, codificado por Allan Kardec. Ele via nas visões e descrições de Swedenborg uma antecipação das descobertas mediúnicas modernas, valorizando sua tentativa de unir ciência, fé e razão, pilares também fundamentais no espiritismo. Reflexão final. Swedenborg caminhava entre dois mundos, o da ciência e o da alma. Seus olhos viam além da matéria, decifrando metáforas entre animais, metais e alimentos, como se o universo físico fosse um manuscrito celeste. Na penumbra de sua busca, vislumbrou um Deus que falava, espíritos que ensinavam e regras ocultas entre os véus da existência. Seu coração sincero e devoto buscava a verdade. Mas, sem o crivo da razão, algumas fantasias se vestiram de doutrina. Décadas depois, Allan Kardec, observador metódico e lúcido, reconheceu o valor do pioneiro, mas também os riscos da aceitação cega. O Espiritismo nasceu para unir fé e lógica com a lucidez como guia e a caridade como propósito. Swedenborg permanece como uma estrela anterior ao amanhecer espírita, brilhante, poética e lembrada como aquele que primeiro ouviu o sussurro dos mundos invisíveis.